Sabe aquela sensação de desconexão entre quem a gente é de verdade e o que a gente faz no dia a dia? Tipo, como se o trabalho fosse de uma pessoa e a nossa essência de outra completamente diferente? Se essa sensação é familiar, então, o que Karl Marx chamou de alienação já bateu na sua porta. Bora mergulhar de cabeça e entender juntos essa ideia que é, nossa, super poderosa. Para a gente começar a entender o que é alienação, a gente tem que se fazer uma pergunta-chave. O que acontece quando duas coisas que deveriam, estar juntas, são separadas à força? No coração da teoria de Marx está essa pergunta que parece simples, mas, uau, as implicações são gigantescas. Imagina um quebra-cabeça. Quando as peças que se encaixam perfeitamente são, de repente, forçadas a ficar longe uma da outra, a imagem final, ela fica toda distorcida, sem sentido nenhum. Então, isso é alienação. É como uma fratura em algo que deveria ser inteiro. E isso, claro, já mostra um problema bem na base de como a nossa sociedade se organiza. Olha que curioso, o caminho do Marx para entender a alienação não começou lá no chão de fábrica, não. Começou na igreja. Pois né? E para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa dar uma olhada em uma das maiores influências dele, o filósofo Ludwig Feuerbach. E aqui que o Marx dá uma sacada genial. Enquanto Feuerbach achava que a alienação religiosa era basicamente um erro de raciocínio, o Marx foi além. Ele perguntou, tá, mas por que as pessoas cometem esse erro? Para ele, a resposta não estava na cabeça das pessoas, mas sim nas condições bem reais e muitas vezes bem sofridas do mundo material que meio que forçavam essa fuga para a religião. Sabe, quando Marx soltou essa frase, ele não estava querendo, ofender a religião. O que ele queria dizer é que ela funciona tipo um analgésico. Ela dá uma aliviada na dor do dia a dia, mas não cura a causa real do sofrimento, entende? É aquele alívio momentâneo para um problema que continua lá, bem real. Então, ok. Se a religião é o analgésico, qual é a doença? Para Marx, a resposta estava num lugar que, olha, todo mundo conhece muito bem. O nosso local de trabalho. E isso nos leva direto para o ponto central de tudo para ele, o trabalho. Lá nos seus manuscritos de 1844, muito antes de ser o Marx que todo mundo conhece, um jovem Marx estava ali, quebrando a cabeça com uma ideia que ia mudar o mundo. Ele começou a desenhar 4 formas principais pelas quais o capitalismo acaba nos distanciando da gente mesmo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em cada uma dessas 4 dimensões para ver como uma coisa leva a outra. Pode até parecer complicado de primeira, mas juro, quando a gente quebra em pedacinhos, fica bem mais fácil de sacar. Pensa nisso como uma história em 4 partes, sabe? Tudo começa com o produto que a gente faz. A partir daí, essa alienação vai se espalhando, primeiro para o ato de trabalhar em si, depois para as nossas relações com as outras pessoas e, por fim, atinge nosso próprio senso de quem a gente é. Aí, em vez de a gente encontrar um sentido no que faz, a gente se sente, vazio, esgotado. O trabalho vira uma coisa que a gente só aguenta, sabe? Em vez de ser algo que nos faz crescer. Já sentiu isso? Aquela sensação de estar só batendo ponto, no automático, sem um propósito de verdade? É que a gente costuma pensar que um bom emprego é aquele que paga bem, né? Mas Marx desafia a gente a olhar mais fundo. Pensa, por exemplo, num advogado que ganha uma fortuna, mas passa o dia inteiro revisando contratos que não dizem nada para ele. A segurança financeira está lá, com certeza, mas ele está perdendo algo talvez muito mais importante, um sentimento de realização. A pergunta que Marx deixa no ar é: o trabalho que a gente faz ajuda a gente a se tornar a pessoa que a gente quer ser? Mas, essa teia da alienação, ela vai muito além do trabalho. Segundo Marx, ela se infiltra até no centro das nossas ideias políticas, moldando o jeito que a gente pensa sobre a própria liberdade. E se essa ideia que a gente tem hoje de liberdade for, na verdade, uma espécie de prisão? Parece um baita paradoxo, né? Mas é exatamente isso que o Marx propõe, que a gente repense tudo. Bora ver por quê? A chamada liberdade D é sobre levantar muros. É a liberdade de não ser incomodado, de não ter interferência. Mas, para o Marx, a liberdade de verdade é a liberdade para. Essa é sobre construir pontes. É a liberdade de se conectar com os outros e de criar coisas novas, juntos. O que Marx está dizendo aqui, no fundo, é que liberdade de verdade não é sobre isolamento, é sobre conexão. Num mundo cada vez mais individualista como o nosso, essa mensagem dele, nossa, nunca foi tão atual. Às vezes a gente foca tanto nos nossos direitos individuais que se esquece da força que tem a comunidade.
Claro, como toda grande teoria, a do Marx também tem lá suas polêmicas, seus pontos de debate, e na verdade ele deixou uns quebra-cabeças bem interessantes pra gente, que os filósofos estão tentando montar até hoje. Pensa só nisso. Será que é possível estar alienado e nem perceber? A ideia é meio assustadora, né? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender que existem dois tipos de alienação. A gente vê aqui que tanto o trabalhador quanto o capitalista estão objetivamente alienados. Nenhum dos dois está vivendo uma vida realmente plena, completa. Mas, e aqui está a grande virada, só o trabalhador sente isso. O capitalista, por outro lado, se sente super à vontade em casa. É como estar numa gaiola de ouro. Todo o conforto do mundo, mas ainda assim é uma prisão. O capitalista não enxerga as grades, mas o trabalhador sente o peso delas todos os dias. Olha, muita gente acha que Marx era contra as fábricas, contra as máquinas, mas isso é um engano bem grande. Na verdade, ele viu um potencial incrível na tecnologia para libertar a humanidade daquele trabalho pesado, braçal. O problema para ele nunca foram as máquinas. O problema era a estrutura social do capitalismo, ou seja, quem era o dono das máquinas. Ufa, a gente já passou por bastante coisa, hein? Religião, trabalho, liberdade. Mas no fim das contas, o que tudo isso quer dizer? Se for para tirar uma única grande lição de toda essa análise, qual seria? No fim do dia, a teoria de Marx é um chamado, é um lembrete de que todo mundo tem o potencial de viver uma vida mais criativa, mais conectada, com mais significado. E, claro, é uma baita crítica a qualquer sistema que entre no caminho desse potencial, que não nos deixe florescer. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que, nossa, ecoa até hoje. Será que é possível construir uma sociedade moderna e industrial sem alienação? O Marx acreditava que a resposta está nas nossas mãos. É a pergunta que fica no ar. É possível? E se for, como seria um mundo assim?